crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um Além das Letras. E nesse mês de outubro, nós vamos falar de mais um direito que nós temos, que é o direito de nos manifestarmos culturalmente, os direitos humanos e as manifestações culturais. Você sabe o que é cultura? O que você entende por cultura? Será que cultura é só obras de arte? Ou será que cultura é ir a uma peça de ópera? Ou será que cultura é falar de uma forma muito diferente, rebuscada? Cultura também é tudo isso. Mas sabe também o que é cultura? Cultura também é aquela história que nós escutamos na família, ditos populares, provérbios, comportamentos, as culturas da sua casa, as culturas do seu lar de vivência, as culturas do seu bairro, as culturas dos países, das regiões. Então, tudo tem um pouco e é um pouco de cultura. Eu falei para vocês que existem 10 princípios na Declaração dos Direitos das Crianças, mas eu não disse para vocês os 10 princípios. Isso porque eu selecionei 10 crianças de lugares de origem diferentes para dizer para vocês os 10 princípios. Vamos conferir. A criança gozará todos os direitos enunciados nesta declaração. Todas as crianças, absolutamente, sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. A criança precisa de proteção e ser proporcionada por oportunidade por lei e outros meios para desenvolver moral, físico, mental, moral, espiritual e social normal. de uma forma sadia e normal, com dignidade, sempre levando em conta nossos interesses. Princípio terceiro. Toda criança, desde o nascimento, terá o direito de um nome e uma nacionalidade. Princípio 4. A criança gozará os benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e a criar-se com saúde. Para isto, tanto a criança quanto a mãe serão proporcionados a cuidados e proteções especiais, inclusive adequados para pré- e pós-natais.
A criança terá direito de alimentação, recreação e assistência médica adequadas. Toda criança com necessidades especiais terá direito a tratamento, educação e cuidados especiais. Princípio 6. Para o pleno desenvolvimento da criança, ela precisa de amor e compreensão. Sempre que possível, deverá ficar sob o cuidado dos pais em um ambiente de afeto e segurança. A criança sem família deverá ser amparada pela sociedade e autoridades públicas. É desejável que as famílias numerosas em filhos tenham prestação de ajuda oficial. Terá o direito de receber educação, que será gratuita e obrigatória pelo menos no grau primário. Será para ela oferecida uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões e sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e se transformar em um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da criança serão o critério que guiará os responsáveis pela sua educação e orientação. Essa responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas irão se dedicar em promover o gozo desse direito. Meu nome é Gerson, sou de Itachambi. Gerson, toda criança tem direito a ser atendido, em primeiro lugar, em qual princípio? Proteção de socorro. Isso, parabéns! Oi, meu nome é Reidelis e eu tenho 8 anos. Eu sou da Venezuela e eu venho falar algo importante. A criança deve ser protegida, ela deve ser cuidada e ela não pode trabalhar antes da idade. Ela não pode ser vítima de tráfico, ela não pode fazer nada que prejudique sua saúde e sua física mental. Obrigada. Princípio 10. A criança gozará proteção contra atos que possam suscitar intolerância racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á em um ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e fraternidade universal, em plena consciência que os seus esforços e aptidão devem ser postos e a serviço de os seus semelhantes. Você nos Saberes em Casa. Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje, no Jornal do Rafael, nós vamos fazer umas trocas. Uma escova de dente por um elefante contente. Troco um jacaré por um pé. Troco um disco voador por um ventilador. Troco um carrinho por um carinho. Troco um dinossauro raivoso por um irmão amoroso. Eita, não grava. 1, 2. Quem se interessar, Quem se interessar, ligue no número 1212. Oi, meu nome é Rafael Silva. Hoje eu vou contar uma história sobre um super-herói, Super Rafa.
O Super Rafa tem um bracelete vermelho que usa para combater o mal. Ele vai destruir o coronavírus. Tchau. Eu sou a Larry Brook e eu tiro as maldades das pessoas. Título: Mais uma vez amor. Era uma vez uma heroína que se chamava Amorina. Sua missão era depositar mais amor no coração das pessoas. E para isso usava balinhas com formato de coração. Essa balinha recebia o nome de balinha do amor. Amorina usava uma roupa com as cores azul, roxa e rosa. Tinha uma capa vermelha e também tinha um óculos colorido que permitia enxergar os desentendimentos das pessoas a quilômetros de distância. No seu quarto tinha um espelho que aparecia as imagens das pessoas. Amorina corria mais depressa e voava até encontrar essas pessoas. Quando encontrava as pessoas que procurava, logo dava a balinha mágica e o milagre acontecia. Bum! Os sentimentos de ternura e amizade ressurgiram outra vez. Fique agora com a nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia, data 1/10, 1 de outubro. Escreva em seu caderno o que você entende por cultura. Aproveite e converse com as pessoas do seu local de vivência sobre esse assunto. Aproveite e marque a hashtag Saberes em Casa. O programa Além das Letras vai ficando por aqui. Nós te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem? Chegamos na nossa sexta-feira e com ela um mês novinho em folha para desvendarmos muitas coisas novas. Antes de começarmos, eu tenho algumas coisas para te contar. Nós teremos no mês de outubro algumas mudanças aqui na organização do programa por causa do tema que será apresentado. Então, vocês anotem aí esse tema e depois eu já te conto quais serão essas novidades. Anotado? Então, vamos lá. Tem gente curiosa aí, né? Então, eu te conto tudinho. No mês de outubro, nós vamos falar mais uma vez sobre um direito que faz parte aí do direito de todas as pessoas, está presente no dia a dia de todas as pessoas, só que algumas usufruem desse direito de maneira mais explícita e outras nem tanto. Então, às vezes, a gente nem percebe isso. Vamos falar do direito a nos expressar culturalmente, a ter várias manifestações que estão na nossa família, que estão no nosso bairro, que estão no nosso país, que são manifestações muitas vezes globais, que acontecem no mundo todo. A ideia, meus amores, não é fazer com que todas as pessoas passem, a partir desse momento, a usarem essas formas de expressão
ou a realizarem atividades que estão relacionadas a essas formas, a essas manifestações no seu dia a dia. Só que mesmo que a gente não realize, é importante conhecer, porque elas fazem parte da cultura das pessoas. Pode não fazer parte da minha cultura familiar, mas pode ser muito importante para a vida de outras pessoas. Então, nós vamos falar nesse mês de outubro do direito a nos expressar. Essa rotina toda aqui de programas que nós temos vai falar sobre expressões culturais da nossa família, como eu acabei de te falar, algumas festas que são comemoradas em regiões específicas. Vamos falar de festas que são reconhecidas mundialmente, mas não necessariamente estão presentes em todas as famílias. Vamos falar da arte como forma também de expressão. A arte musical, a arte a partir do grafite. Vamos falar sobre a questão de vestimentas, de alimentação. Então, temos muitas formas de expressão que vão fazer parte aqui do nosso programa. Então, a partir disso, quais as mudanças que nós teremos? Nós vamos precisar organizar a rotina do programa de outra forma. E eu vou te explicar certinho como isso vai acontecer. Presta bastante atenção. Vamos supor que o tema dessa semana seja patrimônio histórico. O patrimônio histórico, ele é uma forma de expressão. Às vezes, nós vamos passear em alguns lugares e nós nem imaginamos os motivos que fazem aqueles locais serem patrimônio, serem um centro histórico. Pode ser uma construção, pode ser um objeto, pode ser uma música. Eles trazem uma relação de representatividade para a cultura daquele povo, daquela região. É como se eles fossem, ao longo da história deles, construindo uma relação de pertencimento. Para eles, aquilo é muito importante. Então, nós vamos descobrir essas formas de expressão. Mas aí, para não ficar muito fragmentada a ideia, já que o tema ele é bem amplo, ao invés da Pro trazer um desafio na segunda, um desafio na quarta e um desafio na sexta-feira, para o mês de outubro, nós vamos trazer assuntos ao longo da semana e todos eles vão ajudar vocês na proposta do desafio que será lançado sempre na sexta-feira. Olha só, mas atenção, o assunto da segunda, vou pegar esse exemplo agora. Nós vamos falar de patrimônios. Então, eu vou trazer algumas ideias sobre isso na segunda, vou trazer mais algumas ideias sobre isso na quarta-feira e vou trazer mais algumas ideias sobre isso na sexta-feira. Vocês vão juntar todas essas informações e aí eu lanço o desafio de vocês investigarem algo, construírem algo. Então, o desafio ele sempre será proposto na sexta-feira. Então, professores, professoras, todos os meus colegas aí super parceiros, nós estamos reorganizando essas propostas no mês de outubro para conseguirmos potencializar ainda mais os desafios em função do tema. Então, vocês vão receber as propostas da revista considerando o trabalho ali ao longo da semana. Então, vamos falar de formas de expressão na família, no bairro, no país. Temos uma semana para isso. Vamos falar sobre a arte, o grafite, a música. Temos uma semana para isso. Depois vamos falar de patrimônio histórico, material e imaterial. Vamos trabalhar essas formas de expressão ao longo de mais uma semana. E fechamos com o nosso Ligando os Pontos e outras propostas de investigação que fazem com que todos nós possamos pensar em toda a influência cultural que nós temos no nosso dia a dia. Tudo isso relacionado ao direito que nós temos de nos expressarmos.
E tem mais uma novidade, mais uma situação que vai ser bem legal. De acordo com a temática, nós faremos algumas gravações em cenários bem diferentes. A Pro vai acompanhar algumas manifestações, algumas formas de expressão, não aqui dentro de casa, na rua, conversando com outras pessoas e vendo elas trabalharem representando a sua arte. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão descobrir coisas muito legais aqui conosco ao longo desse mês. Então, para começar, vocês terão em mente que a nossa temática é o direito a me expressar, certo? A partir daí, eu quero que vocês façam no caderno de vocês uma grande tempestade de ideias. Quais seriam essas formas de expressão? Só que a Pro não quer que nesse primeiro momento você pense na forma de expressão das outras pessoas, tá bom? É para vocês pensarem na sua expressão. O que você faz no seu dia a dia que você considera uma forma de expressão e que você gostaria de ter esse direito de se expressar resguardado? Tem alguma situação que de repente te deixa chateado? Porque faz parte da cultura, faz parte do seu dia a dia e não necessariamente você consegue compartilhar isso em outros espaços? Então faça esse registro e compartilhe conosco usando a hashtag Saberes em Casa, hashtag Desafio do Dia, @portal.se/informe e no e-mail da Pro que vocês já sabem, prof.elianesiqueira2020@gmail.com. Muitas vezes, nós não conseguimos nos expressar por vários motivos. E um deles é exatamente a falta de compreensão das outras pessoas, inclusive de nós mesmos. Será que nós estamos respeitando o direito das outras pessoas de se expressarem, de trazerem suas manifestações culturais para o dia a dia? Será que elas precisam fazer algumas coisas mais escondidas, retraídas, para não serem julgadas pela cultura e pela expressão de outras pessoas? Então, a Pro quer que vocês comecem esse movimento do mês com essa grande tempestade de ideias. Quais são as minhas formas de expressão que eu gostaria que fossem respeitadas? E podem colocar também nessa proposta o que vocês observam como forma de expressão de outras pessoas. Então, listem tudo. Todas as formas de expressão que vocês descobrirem, que vocês investigarem, conversem com outras pessoas e listem tudo. Que formas de expressão são essas? Será que é só o jeito de falar? Eu acho que não e já vou dar essa dica para que vocês consigam buscar muitas informações, tá bom? Então essa é a minha síntese de hoje para vocês. Registrar aí todas as formas de expressão que vocês acham que faz parte aí desse pacote de temáticas que nós vamos apresentar aqui ao longo do nosso mês. Então, excelente final de semana para vocês. Se cuidem, continuem se protegendo direitinho e se preparem, porque a semana que vem nós vamos começar mergulhando nas investigações sobre o direito de nos expressar. A Pro fica aqui à sua espera. Um grande beijo, meus amores. Tchau, tchau!